Já houve dias em que você sentiu como se estivesse apenas existindo, sem brilho, sem cor, quase invisível. Como se sua presença não fizesse diferença em lugar nenhum. Às vezes, mesmo quando temos fé, enfrentamos dias em que tudo parece escuro, a alma cansada, os pensamentos pesados e o coração sem direção. É nesses momentos que a palavra de Jesus pode soar quase como um paradoxo. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5 e verso 14. Mas como brilhar quando nos sentimos sem luz? Jesus não fez essa afirmação apenas para os dias bons, em que tudo está fluindo. Ele nos chamou de luz, mesmo sabendo que passaríamos por dias nublados. A luz a que ele se refere não é fruto de um esforço humano, mas um reflexo de quem ele é em nós. Mesmo quando nos sentimos pequenos, esgotados ou quebrados, essa identidade permanece. Somos luz, não por nós mesmos, mas por causa daquele que habita em nós. O desafio é real. Há dias em que você se levanta e o peso emocional parece ser maior que sua disposição. Nesses dias, a sensação de ser luz parece distante, quase irônica. Mas há algo precioso nesse reconhecimento. Admitir que estamos fracos não apaga nossa luz. Revela nossa dependência de Deus. Há uma tensão silenciosa entre o que Jesus declara sobre nós e o que sentimos em certas fases da vida. Vós sois a luz do mundo, ele diz. Mas e quando nem mesmo conseguimos enxergar o próximo passo? Quando tudo dentro de nós está confuso, escuro ou até mesmo apagado? É nesse lugar de vulnerabilidade que muitas vezes nasce a luz mais verdadeira. Ser luz não é sobre ter todas as respostas, mas sobre permanecer ligado à fonte. Nos dias em que tudo parece falhar, até mesmo nossa espiritualidade, é importante lembrar: a luz de Deus não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Ele conhece nossos limites e, mesmo assim, nos chama de luz. Isso não é cobrança, é identidade. Há poder em reconhecer que não estamos bem. O silêncio pode ser um tipo de oração. As lágrimas podem carregar mais fé do que 1000 palavras. Quando a luz que você carrega parece fraca, é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta com mais intensidade. Ele não nos exige um brilho constante, mas um coração sincero. Existem momentos em que a vida parece um quarto sem janelas, onde não entra luz alguma. Os problemas se acumulam, os dias parecem repetir os mesmos pesos e você começa a se perguntar: será que vou conseguir sair dessa escuridão? Nesses momentos, reacender a luz interior pode parecer impossível, mas é justamente aí que começa o milagre. Deus não apaga o pavio que fumega, como nos lembra o livro de Isaías, capítulo 42 e verso 3. Isso significa que mesmo que sua fé esteja por um fio, ele não desiste de você. A luz, que parece fraca aos olhos humanos, ainda é preciosa para Deus. É nos pequenos gestos, uma oração sussurrada, um versículo lido com dificuldade, um louvor cantado em meio às lágrimas, que o Espírito Santo começa a reacender o que parecia perdido. Reacender a luz interior não é sobre forçar um entusiasmo que você não sente. É sobre voltar, aos poucos, à presença de Deus. Permitir-se ser amado por Ele mesmo quando você se sente indigno. Às vezes, uma simples frase como "Senhor, estou aqui", mesmo cansado, já é suficiente para reacender uma centelha de vida. E quando essa luz começa a retornar, mesmo que tímida, ela já começa a romper a escuridão ao redor. Não subestime a força de um coração que insiste em buscar a Deus, mesmo em meio à dor. Deus nunca nos chamou para caminharmos sozinhos. Há dias em que nossa própria luz parece se apagar, mas é no calor da comunhão que podemos reencontrar força. Quando você está cercado de pessoas que também carregam a luz de Cristo, mesmo que em momentos diferentes da caminhada, algo poderoso acontece. A luz deles pode reacender a sua. Você já reparou como uma vela pode acender outra sem se apagar? Assim também é no reino de Deus.
Às vezes, uma simples conversa, uma oração compartilhada ou um gesto de carinho vindo de alguém pode ser o sopro necessário para reacender aquilo que estava se apagando dentro de você. Deus usa pessoas. Usa irmãos e irmãs em Cristo para lembrar que você não está só. A comunhão verdadeira não exige que estejamos sempre bem. Ela é espaço para confissão, cura e encorajamento. Em Tiago, capítulo 5 e verso 16, está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura quando compartilhamos nossa vulnerabilidade com quem caminha com fé. Não se isole. Não deixe que a escuridão o convença de que ninguém se importa. A luz que está em você precisa ser alimentada, e às vezes é no ombro de um amigo em Cristo que essa chama volta a crescer. Em um mundo que valoriza a performance, onde tudo é medido por aparência e reconhecimento, ser luz pode facilmente se confundir com querer ser visto. Mas Jesus nos ensina uma verdade diferente. Luz não é para exibição, é para serviço. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Mateus capítulo 5 e verso 16. Brilhar, segundo o coração de Deus, não tem a ver com fama, seguidores ou elogios. Tem a ver com servir em amor, com tocar vidas no cotidiano, com ser consolo na dor alheia, mesmo quando você mesmo ainda está se curando. É no gesto silencioso, na generosidade discreta, no perdão oferecido, que a luz de Cristo se revela com mais intensidade. Você não precisa esperar estar 100% bem para ser luz. Na verdade, é justamente nos seus dias frágeis, quando você escolhe amar, perdoar, abençoar, mesmo sem forças, que a glória de Deus se manifesta com mais beleza. Ser luz é decidir brilhar com autenticidade e não com aparência. Que sua luz brilhe não para impressionar, mas para inspirar. Não para atrair aplausos, mas para espalhar esperança. Porque quando seu foco é servir, Deus se encarrega de fazer sua luz alcançar os lugares certos. Há dias em que tudo o que conseguimos fazer é continuar respirando. O cansaço emocional é como uma névoa que envolve a alma, tirando a motivação, silenciando a oração e fazendo até o louvor parecer distante. Mas é justamente nesses momentos de esgotamento que Deus trabalha de maneira mais profunda, ainda que silenciosa. O seu brilho espiritual não depende da sua energia emocional. Deus conhece suas limitações, suas lágrimas escondidas, seus silêncios mais profundos. Em Romanos capítulo 8 e verso 26, Paulo nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e até intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Isso significa que mesmo quando você não consegue orar, Deus está ouvindo o que seu coração está tentando dizer. Não se culpe por estar cansado. Isso não apaga sua fé, nem diminui o amor de Deus por você. Pelo contrário, é nessa vulnerabilidade que a graça dele se revela mais forte. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo quando sua luz parece abafada, ela ainda existe. E o próprio Deus está cuidando da chama que você pensa estar quase se apagando. Ele não se esquece de você. É comum acharmos que precisamos manter o brilho por conta própria, que ser luz significa ter sempre uma fé inabalável, um ânimo constante e uma presença espiritual forte. Mas a verdade é que a nossa luz é apenas reflexo da luz verdadeira, Cristo. Ele é a fonte. Nós apenas refletimos o que dele recebemos. Em João, capítulo 8 e verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba, a luz que você carrega não é fruto do seu esforço, mas da sua conexão com ele. Quanto mais perto dele você estiver, mais intensamente poderá brilhar, mesmo nos dias em que sente que não tem nada a oferecer.
Isso tira um peso enorme dos nossos ombros. Não precisamos sustentar essa luz sozinhos. Precisamos apenas permanecer na presença. Ler a palavra, orar mesmo que em silêncio, lembrar quem Deus é, são formas de se manter perto da fonte. Você não foi chamado para ser uma estrela que brilha por si mesma, mas uma lâmpada conectada ao óleo do Espírito. E enquanto essa conexão existir, sua luz nunca será totalmente apagada. Não importa o quão fraco você se sinta, enquanto Cristo for sua fonte, ainda há luz em você. Às vezes, esperamos grandes milagres ou sentimentos arrebatadores para sentir que nossa fé está viva. Mas Deus também se revela nos pequenos gestos. Um sussurro de oração, um versículo lido com atenção, um louvor entoado baixinho enquanto lava a louça. São nesses detalhes que muitas vezes a chama volta a acender. Deus não despreza o pequeno. Em Zacarias, capítulo 4 e verso 10, lemos: quem despreza o dia das coisas pequenas? Uma pergunta que ecoa nas nossas almas cansadas. A verdade é que muitas vezes é nos passos aparentemente insignificantes que Deus realiza as maiores mudanças. Uma oração breve pode mover o céu. Um ato de bondade pode iluminar um coração que estava em trevas. O inimigo quer que você acredite que sua fé é fraca demais para fazer diferença. Mas Deus se alegra com cada pequeno passo em direção a Ele. E quanto mais você age com fé, mesmo que vacilante, mais forte essa luz se torna. A fé não precisa começar grande, ela só precisa ser real. Jesus mesmo disse que basta um grão de mostarda. Mateus, capítulo 17, verso 20. Não espere sentir-se forte para recomeçar. Recomece pequeno e confie que Deus é quem faz crescer a chama. Você já se sentiu como uma vela quase apagada? Aquela chama tremulando, prestes a desaparecer? Em momentos assim, é fácil pensar que Deus desistiu, que sua fé já não serve para nada. Mas há uma promessa linda no livro de Isaías, capítulo 42 e verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isso significa que Deus não descarta os fracos. Ele cuida deles. Essa é uma das verdades mais restauradoras da palavra. Quando tudo em você parece frágil, Deus se aproxima. Ele não sopra a chama que restou. Ele protege, reaviva e sopra vida. A luz fraca ainda tem poder para espantar a escuridão. Ela ainda tem valor, ainda serve, ainda alcança. Muitas vezes achamos que Deus só pode nos usar quando estamos bem, fortes, espiritualmente em dia. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas quebradas que foram grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Não é a intensidade do seu brilho que define seu valor, mas a fidelidade do Deus que está com você. Lembre-se, mesmo um fio de luz já rompe a escuridão. Mesmo um sopro de fé já move o coração de Deus. Sua luz pode parecer pequena aos seus olhos, mas ela é preciosa para aquele que a acendeu. Brilhar de verdade exige mais do que aparência, exige profundidade. Não se trata apenas de fazer coisas boas ou demonstrar fé nas redes sociais. Ser luz é algo que nasce no secreto, no cuidado silencioso com a alma, na honestidade diante de Deus. Porque só quem se permite ser curado pode iluminar com autenticidade. Cuidar da alma não é egoísmo, é obediência. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava para orar, para se renovar. Se até ele precisava desse tempo com o Pai, quanto mais nós. O brilho que impacta o mundo começa no quarto de oração, no devocional fiel, na confissão sincera diante do Senhor. Não adianta tentar acender os outros se dentro de você tudo está escuro. Deus não espera a perfeição, mas sim verdade. Ele se revela em corações honestos, mesmo que frágeis. A sua luz será muito mais forte quando for alimentada pela palavra, regada pela oração e protegida pela intimidade com o Espírito. E lembre-se, você não precisa fingir estar bem. Deus já conhece seu interior. Cuide da sua alma, descanse, confie.
Porque quanto mais você se aproxima da presença, mais naturalmente sua vida vai iluminar os que estão ao redor. Vamos orar juntos, Senhor Deus, Pai de amor e luz eterna. Nesta manhã eu te agradeço pelo dom da vida. Obrigado por mais um dia. Mesmo que meu coração esteja cansado, mesmo que eu não sinta forças, eu reconheço. O Senhor é a minha fonte. A minha luz não vem de mim, mas de ti. Mesmo quando eu me sinto apagado, o Senhor continua brilhando sobre mim. Pai, eu coloco diante de ti todo o peso que tenho carregado, as emoções confusas, o desânimo, os medos, tudo isso eu entrego nas tuas mãos. Eu não quero mais fingir estar bem, eu quero ser verdadeiro diante do teu altar. Vem com teu consolo, vem com tua presença que acalma e renova. Jesus, reacende em mim a chama da fé. Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 42 e verso 3, o Senhor não apagará o pavio que fumega. Mesmo que eu me sinta fraco, eu creio que ainda há esperança. Sopra sobre mim teu espírito e faz a minha alma voltar a brilhar. Coloco diante de ti minha família, meu trabalho, minha saúde, meus sonhos. Guia cada passo meu hoje, que eu possa ser luz para outros, não por aparência, mas por amor. Que a luz que há em mim venha do teu amor, da tua verdade, da tua palavra. Ensina-me a cuidar da minha alma, a buscar a comunhão, a me deixar ser cuidado e também cuidar, e que, mesmo em meio às falhas, minha vida continue apontando para ti. Porque é para isso que eu fui chamado, para brilhar diante dos homens, não com perfeição, mas com presença. Eu confio em ti, Senhor. A ti entrego este dia, meus pensamentos, minhas decisões. Brilha em mim, brilha através de mim. E quando eu não tiver forças para acender a chama, que o teu amor me envolva e mantenha minha luz acesa. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te encorajar a deixar nos comentários a frase: mesmo cansado, eu ainda sou luz. Declare isso em fé, mesmo que seja só um sussurro. E envie este devocional para alguém que você sabe que precisa lembrar que Deus não apaga o coração quebrado. Se você deseja continuar caminhando em fé conosco, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E claro, não deixe de assistir o nosso próximo devocional. Tem uma nova palavra de encorajamento e renovo esperando por você. Que o Senhor te abençoe, fortaleça e sustente hoje. E que mesmo em meio à escuridão, você nunca se esqueça, você é luz neste mundo.